Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de elementos de máquinas então, tá? Do ponto onde a gente parou, certo? Fazer a projeção aqui da minha tela. Né? Então nós paramos aí na engrenagem hipoidal, certo? Como vocês estão vendo aí, tá? Então paramos nesse ponto, vamos dar continuidade. Mais uma vez eu chamo a atenção a essa questão do direito autoral sobre o vídeo, tá? Então não divulguem, ele tem um objetivo específico nas nossas aulas de elementos de máquinas, da disciplina de elementos de máquina do curso de Engenharia Mecânica da FUCAB. Então, eu sou o professor João Cláudio, tá? Vou dar continuidade então aqui. Eu vou fechar aqui a imagem, certo? Beleza. Então, nossa próxima engrenagem, então, é a engrenagem chamada hipoidal, certo? Observe que essa engrenagem ela tem similaridade com a engrenagem helicoidal, né? E até o nome é parecido, mas não confundam. Helicoidal é uma coisa, hipoidal é outra. Ela também é chamada espiral, porque ela tem esse formato, o dente dela, observe que tem um formato de espira, né? Então, além de ser inclinado esse dente, de ter o ângulo de hélice, esse dente ainda é espiral, né? Então, formato espiral, tá? Ele tem uma inclinação e um formato espiral. O objetivo disso, né, dessa configuração geométrica, é poder desalinhar o eixo acoplado a essa engrenagem, tá? Então, observe nessa imagem aqui, deixa eu chamar a atenção aqui para o luminoso, né? Observe aqui, ó, que nós temos um conjunto de engrenagem hipoidal, tá? E ela parece também o sistema de parafuso sem fim, que a gente vai falar na sequência, é o próximo. Então, essa engrenagem, muito utilizada em diferenciais de veículos, né? Ele permite, então, que essa engrenagem menor, tá? Que é a engrenagem motora, então, a potência mecânica vem desse eixo para esse eixo. Além deles estarem perpendiculares, observe que eles estão perpendiculares, os eixos, né? Ainda é possível colocar essa engrenagem motora em uma posição mais acima ou mais abaixo nesse sistema. Nós vamos ver na sequência aí como é que é configurado um diferencial de veículo, né? E por que, qual o objetivo, então, de se ter esse sistema, né? Ele é um sistema de características geométricas muito mais precisas, né? Então isso vai requerer uma fabricação mais precisa e também um custo maior. Então essas são algumas desvantagens, mas como vantagem ela tem essa possibilidade, que esse é o principal objetivo desse tipo de engrenagem, tá? Maiores potências, um movimento mais suave, então, né? Tá. Então aí, as vantagens, né? Já falamos alguma coisa. Então, esse desalinhamento, que é o quê? O que é esse desalinhamento? É esse deslocamento aqui da engrenagem do centro, dessa linha de centro para cima. Então, eu posso colocar ela bem próxima aqui, né? De 90 graus, tá? Então, esse é o desalinhamento. Menor ruído, movimento mais suave, né? Maior área de contato entre os dentes. Possibilidade de maior potência. Então, esses sistemas equipam caminhões, aí, principalmente, né? E como desvantagem, o maior custo, que está como consequência dessa fabricação que precisa realmente ser mais precisa. Tá? Então, aqui, ó, temos um conjunto diferencial, né? O conjunto todo, há várias engrenagens aqui, a gente podemos ver isso, né? E o conjunto hipoidal, que é esse aqui. Tá? Então, nós temos aqui o eixo chamado cardan, né? Então,
entenda que nos veículos, né, no movimento de curva de um veículo, as rodas estão em velocidades diferentes, né? Então, principalmente na curva. A roda de fora precisa fazer uma distância maior do que a roda interna numa curva, por exemplo. Está bem claro, bem prático aí para a gente. A roda dianteira, a roda traseira também, então elas vão ter velocidades diferentes nas curvas. E isso é compensado. Nas rodas dianteiras, nós temos eixos separados, né? Então, são dois semi-eixos separados, então não tem contato lá. Por isso eu não tenho o diferencial, então. Eu tenho outro tipo de sistema. Nas rodas traseiras, como a potência está vindo da caixa de transmissão, então, né? Então, o que acontece? O motor gera potência mecânica, essa potência é transmitida para a caixa de transmissão. A caixa de transmissão, então, da caixa de transmissão sai esse eixo cardano para as rodas traseiras, né? Um veículo de tração traseira, tá? Então, aí, nesse caso, a tração traseira, principalmente caminhões, então, tem tração traseira, temos aí. E outros veículos também têm tração traseira. Então, nesse caso, eu tenho um sistema hipoidal aqui, que é chamado comumente diferencial, porque, na verdade, o sistema diferencial tem outras engrenagens. Observe, então, que essa engrenagem hipoidal é a motora, essa maior, então, é a movida, que transmite. Então, temos dois semi-eixos, esses dois eixos aqui, né, que vão para as rodas, né, eles não estão unidos, tá? Não é o mesmo eixo, são dois eixos diferentes. Veja que esse aqui, ó, para nessa engrenagem, né? E esse aqui para nessa engrenagem, que observe é uma engrenagem cônica de dente reto, né? É uma engrenagem cônica de dente reto, todas as duas, tá? Essa aqui já é um tipo de engrenagem que nós vimos ainda, dente reto e cônica. E temos esse sistema aqui, ó, né? Que também é uma engrenagemzinha cônica também de dente reto que está fazendo a união desses eixos. Essa engrenagem hipoidal maior está fixa a esse eixo da roda, tá? Então, ela está fixa aqui, ó, nesse ponto, tá? É um acoplamento. E, então, o movimento é transmitido daqui para a engrenagem, para esse eixo. Desse eixo para essa engrenagem, dessa engrenagem para essa engrenagem e para a outra roda. Esse sistema, com essa configuração, que ele vai permitir o quê? Que as rodas traseiras estejam em velocidades diferentes, né? Esse sistema vai compensar o movimento, as velocidades diferentes, né, das rodas. Então, esse é o objetivo principal. E aí, normalmente, essa engrenagem aqui pode ser deslocada, então ela vai poder transferir grande potência. Ela pode ser deslocada para um ponto mais acima, aqui, né? Principalmente porque muitas vezes você observa esse diferencial é bem volumoso na parte traseira. Se você olhar os caminhões de trás, você vai ver lá no meio, entre as rodas, uma caixa grande, meio abaulada, meio redonda, é o conjunto diferencial. Então, às vezes, isso é muito próximo do chão, né? E aí o eixo, para não ficar tão baixo, né? Esse eixo cardan, normalmente gira embaixo, desloca ele um pouco para cima aqui, consegue se fazer isso sem qualquer problema. Certo? Então, esse é o objetivo aí do eixo. O outro conjunto aqui é o parafuso sem fim. Tá? Também muito utilizado no sistema de transmissão, que também é considerado engrenagem, que chama coroa e parafuso sem fim. Tá? Ele é aplicado normalmente quando eu preciso de grandes ampliações de torque, né? Ou seja, grandes reduções de velocidade em caixas redutoras. Então, o parafuso chamado pinhão também,
ele é a engrenagem motora, da onde está vindo a potência. E a coroa, essa maior, é a engrenagem movida. Então, observe que os eixos estão perpendiculares, né? Estão perpendiculares, e o engrenamento se dá. Ele tem uma configuração geométrica um pouco diferente, isso vai exigir um dimensionamento um pouco diferente, mas também relativamente simples. Tá? Então, a grande vantagem aqui desse sistema e a grande aplicação dele é quando eu preciso de grandes torques, grandes ampliações. E isso vai gerar grandes esforços na transmissão e, consequentemente, grande desgaste também. Tá? Uma outra grande vantagem, que ele é muito usado em sistemas de tração, por exemplo, elevadores, né, indústrias, etc., é que ele, então, ele não tem o movimento contrário, ele não faz movimento contrário praticamente hipótese nenhuma. Ou seja, o movimento sempre parte do parafuso para a coroa, tá? Porque o parafuso não gira no sentido contrário. O próprio engrenamento aqui não permite que esse eixo gire esse eixo contrário. Então, é um tipo de segurança que é considerado vantajoso para sistemas de transmissão, de movimentação de carga, por exemplo, que é o caso dos elevadores. Então, porque ele não vai girar contrário, tá? Então, aí, as vantagens, né? Menor ruído, grandes reduções, esse é o principal vantagem. E desvantagem é elevado desgaste, já que eu tenho grandes esforços nessa transmissão, tá? E o maior custo, obviamente, relacionado a essa fabricação. E até esse maior custo esse sistema ele tem vários tamanhos, né? Tem desde tamanhos muito pequenos, com motores elétricos muito pequenos, também muito grandes. Certo? Então, falamos de engrenagem, temos que falar de alguns sistemas, alguns exemplos, né? Nós já falamos de diferencial, caixas de transmissão, aí aqui temos redutores, né? Aí observe, aqui temos um grande redutor, né? Essas máquinas são usadas em marítimos, em embarcações. Observe que a gente consegue ver engrenagens de dente reto aqui, engrenagens de dentes helicoidais aqui, né? Então, os eixos, né? Observe, temos 1, 2, 3 eixos. Isso é uma configuração comum, de certa forma. E aqui temos outro exemplo, né? Aqui temos um motor elétrico, observe, uma caixa redutora, né? Um eixo entrando aqui, um eixo saindo aqui, uma outra caixa redutora. Observe que, se aqui nós temos um motor elétrico, então esse motor elétrico provavelmente está transmitindo o torque, a potência dele, para essa caixa de transmissão. Então aqui é a entrada e aqui é a saída, né? Está bem caracterizado. Aqui, observe que provavelmente tem outros eixos dentro, né? Tá? Tem outros eixos aqui que estão fazendo as relações de transmissão até que saia um torque aqui maior. Observe a diferença desse eixo aqui, o diâmetro desse eixo para o diâmetro desse eixo. Nós já trabalhamos com dimensionamento de eixo, né? Eixos árvores, que é o caso aí, 2 eixos que giram são eixos árvores, né? Então, por que esse eixo aqui tem um diâmetro muito maior do que esse? Nós vimos que esse dimensionamento do diâmetro ele está em função do torque. Então, se eu tenho um torque muito maior aqui, né? Aqui eu vou ter uma velocidade maior, a velocidade vai ser reduzida, é um redutor de velocidade. A velocidade vai ser reduzida e o torque vai ser maior. Tá? Então, o que colabora diretamente para os esforços de torção é o torque. Então, se eu tenho um torque maior, eu preciso de um eixo que suporte esse torque maior. Então, por isso,
você vai ver aqui um eixo bem mais robusto do que o eixo de entrada, né? E aí poderemos imaginar aqui qual tipo de várias transmissões que estão colaborando aqui, por exemplo. Pode ser que tenhamos um parafuso sem fim aqui no começo, né, e outras transmissões aqui, todas elas com o objetivo de ir ampliando, né, esse torque aí, certo? Então aí, ó, um exemplo aí para a gente analisar. Qual tipo de engrenagem é utilizada nesse redutor? Então faça sempre aquela observação. Quais são as observações que devem ser feitas aí? Posição dos eixos, diâmetro dos eixos, né? É uma caixa redutora. Sempre vamos ter um eixo de entrada, que é o eixo motor, aquele que eu tenho a potência, vai ser transferido para o eixo de saída. Tá? Então, olhando aí, qual eixo, né, é o de entrada? Qual o eixo de saída? São as primeiras perguntas que eu tenho que responder. Se ele é um redutor, veja que o torque vai ser ampliado. O torque vai ser aumentado e a velocidade vai ser reduzida. Então, ó, eixo mais robusto indica um eixo de diâmetro maior. Não foi colocado aqui porque ele acha bonitinho um eixo maior aqui, né? Nessa posição. É porque é necessário ter um eixo que aguente maior esforço. Tá? Então, provavelmente, sem dúvida de errar, eixo de entrada e eixo de saída. Os eixos estão perpendiculares. Observe, esse aqui está indo nessa direção e esse aqui está indo nessa direção. Estão ortogonais. E outra coisa, eles não estão alinhados na mesma direção. Observe que esse aqui está mais baixo, esse aqui está mais alto. Qual tipo de sistema de transmissão que caracteriza esse tipo de transmissão? Né? Observe bem aí. Então, o que nós podemos dizer aqui? Que isso parece um sistema com a coroa aqui, né, e o parafuso sem fim. Tá? E consegue fazer grandes ampliações de torque. Normalmente ele é aplicado dessa forma. Eu preciso de grande ampliação do torque e eu tenho velocidades de entrada altas, elevadas, que eu posso então reduzir essa velocidade e transformar essa velocidade em torque. Tá? Então aí eu acho que você tem condições de responder essas perguntas, né? Qual o tipo de engrenagem utilizada no motor, por que os eixos são de diâmetro diferente, qual eixo é o da engrenagem motor e qual o eixo da engrenagem mobília. Então, essa análise que deve ser feita aí, facilmente ao olhar para uma transmissão, você vai conseguir fazer a identificação desses aspectos, tá? Então, só para consolidar a nossa aplicação aqui, para mostrar, né, aquilo que a gente já comentou, o veículo, o motor dele dianteiro, né, normalmente é o mais comum. E aí nós temos a transmissão, então o motor transmite a potência para a transmissão, tem um conjunto de engrenagens, e esse é para o eixo cardan, para o diferencial que nós vemos aqui, do diferencial para as rodas traseiras, tração traseira. Tá? As rodas dianteiras, então, elas são um sistema, são separadas em um sistema à parte. Né? Então, é dessa forma. Dentro do nosso... Aí aqui, vendo mais próximo, já fizemos essa análise aqui, né? Dessa transmissão na aula dos eixos, tá? Lá na aula dos eixos nós fizemos análise dessa transmissão aqui. A imagem era a mesma, né? Mas só para relembrar aí, então, é uma caixa de transmissão, né? Em que as marchas são trocadas pela alavanca aqui. Então temos a potência sendo transmitida do motor para o eixo primário, esse eixo aqui. Tá? Através de uma engrenagem, tá? Chamada muitas vezes de engrenagem primária. Ela que recebe a potência e joga para o eixo primário.
e do eixo primário vai para o eixo secundário. E aí do eixo secundário vai para o eixo cardan, como nós vimos aí, depois para o diferencial. Tá? Então aqui, essa transmissão são várias engrenagens, um par de engrenagens para cada marcha, né? E aí elas têm relações de engrenagem. O comum dessas caixas de transmissão veicular são as engrenagens helicoidais, tá? Engrenagens helicoidais, cilíndricas helicoidais. Outro exemplo também para nós analisarmos, que é bem parecida com o anterior, né? E as marchas, né, elas são trocadas através desse mecanismo aqui chamado garfo, né? Tá? Então a alavanca de transmissão, você que dirige aí, né, que movimenta a alavanca, não sabe nem como é que a marcha foi trocada, é dessa forma aqui, né? Um sistema mecânico. Lógico que há sensores para saber a posição, tudo, né? Hoje também é automatizado. Mas mecanicamente são eles que fazem o movimento aqui nas engrenagens e com esses movimentos eles trocam as marchas, trocam a posição das engrenagens de motora para movida. Então o que acontece é que numa velocidade o veículo sempre está num par de engrenagens desse que é correspondente àquela marcha. Se você tem a primeira marcha, existe um par de engrenagens aqui que é a primeira marcha, que é bem comum ela ser a menor aqui, no caso é essa, a menor no eixo primário, acho que é essa a menor, e a maior no eixo secundário, tá vendo? Então esse par é o par que reduz mais a velocidade e aumenta mais o torque, a chamada marcha de força. Tá? Então, o veículo toda a potência está sobre somente um par de engrenagens. Essas daqui elas estão girando junto com os eixos, mas elas não estão com carga. Não há carga. Certo? Então, algumas estão até engrenadas, mas a gente diz que elas estão girando loucas, né? Que elas não têm peso, não têm carga, não tem força sobre elas. Aí o exemplo da primeira marcha aqui é no eixo primário, né? Então a engrenagem intermediária é a engrenagem entre o motor e a transmissão primária. E essa engrenagem transmite para o eixo primário e a marcha correspondente que está engatada transmite para o eixo secundário. E esse eixo secundário é que vai para o cardan, então, que é correspondente à velocidade que eu estou na marcha. Certo? Tá. Então, vou ficar até aqui, né, porque a gente vai entrar em características geométricas, e aí eu vou fazer um outro vídeo para nós darmos continuidade às características geométricas. Certo? Então, bons estudos e aproveitem aí.